Boa noite a todos do Centro Espírita Sagrada Família. Mais uma vez aqui estamos com prazer atendendo ao convite do Departamento Doutrinário desta casa para mais uma atividade doutrinária. Antes de mais nada, roguemos ao Deus Pai Todo-Poderoso a bênção para essa atividade, que possa nos envolver na Tua luz, na Tua misericórdia, energias de harmonia, para que consigamos, sustentados pelo Mestre Jesus, a inspiração necessária para trazermos tudo aquilo que nos seja oportuno a nível de reflexão para o nosso melhoramento e cumprimento da vontade de Deus em nossas vidas. Bem, espero que todos estejamos bem, tranquilos, apesar dos pesares, que possamos estar cientes e conscientes da sustentação de Deus em nossas vidas, da sustentação de Deus em todo o planeta, da presença viva do Senhor da vida, atuante nesse momento em nosso benefício, não é? Então, acreditando nisso, nós podemos dizer que estamos bem, né? Graças a Deus. Então, para a noite de hoje, nós fomos convidados para falarmos sobre a eleição de um apóstolo em Jerusalém. Esse tema está no livro de Vida e Atos dos Apóstolos de Caiba Schutel. É o quarto texto deste livro e é um texto interessante porque vai nos mostrar o momento em que foi designado alguém para substituir Judas, né? Esse trecho e todos os trechos deste livro são tirados do livro Atos dos Apóstolos de Lucas, o quinto livro da Bíblia. Lucas, que foi discípulo de Paulo, Lucas não conheceu Jesus, mas não conheceu pessoalmente, mas o conheceu através dos relatos daqueles que viveram com ele, como Pedro, como Paulo, né? Ele, como discípulo de Paulo, ele ficou conhecendo bastante sobre a vida do Mestre através do próprio Paulo de Tarso, que teve sua experiência também com o Mestre Jesus, não pessoalmente no físico, mas num contato espiritual com o Mestre, que muito lhe tocou e o modificou completamente. Bem, enfim, Lucas traz nesse Atos dos Apóstolos relatos sobre a era apostólica, né? E o Caiba Schutel vai fazer explanação sobre passagens deste livro. Nesse que nós estaremos estudando nessa noite, né, a eleição de um apóstolo em Jerusalém, ele vai nos falar do momento em que os companheiros, os apóstolos do Cristo, mais algumas mulheres e mais alguns outros homens, num total de 120 pessoas, estavam reunidos, estavam voltando para Jerusalém. Em um dado momento em que descansavam reunidos, Pedro se levanta e comunica a todos da necessidade de se fazer cumprir naquele momento a profecia que o Espírito Santo havia dito, revelado ao rei Davi, né? Pedro diz que era preciso escolher alguém para se cumprir a profecia que o Espírito Santo disse por Davi. Isso está no Salmo 109, no versículo 1. Fique deserta a sua habitação e não haja quem nela habite, e toma outro o seu ministério, né? Lendo esse salmo, a gente vai perceber essa fala lá. Esse salmo é uma explanação que é feita pelo rei Davi, né? Na verdade, ele está falando, rogando ao Senhor que se castigue os ímpios, todos aqueles que fizeram algo de errado, né? Algo que fosse de encontro aos princípios do Senhor, que fosse castigado. E também rogava proteção para ele, né? Proteção de Deus para ele. Antes da gente começar a abordar a temática, é bom que a gente faça uma distinção entre apóstolo e discípulo, não é?
Às vezes as pessoas perguntam se é a mesma coisa, se não é. Basicamente, sim. Só que os 12 apóstolos, eles seriam os representantes das 12 tribos de Israel. Seriam aqueles tidos como os enviados, né? Inclusive, é isso que quer dizer, apóstolo é aquele que é enviado, né? Todo apóstolo ele é necessariamente um discípulo. Porém, como diz os estudiosos, nem todo discípulo chega a ser um apóstolo, porque esse apóstolo é aquele que abraça o trabalho e que vai sair fazendo a divulgação e falando e ensinando, né, a todas as criaturas que têm interesse. O apóstolo necessariamente é enviado a essa tarefa, a essa incumbência. Discípulo é aquele que aprende, é aquele que tem a postura do que está ainda aprendendo para vir a ser. Então, todo apóstolo necessariamente é um discípulo, porém nem todo discípulo é um apóstolo ainda. Poderá vir a ser, mas isso está dentro do livre-arbítrio de cada um, como a gente vai vendo dentro das nossas próprias vivências, não é? Mais ou menos as coisas acontecendo assim. Então, depois que Pedro fala isso para eles, sugeriram os nomes de José, chamado Barsabás, e Matias, porque foi utilizado por eles o critério de que esse alguém fosse uma pessoa que estivesse com eles desde o início do ministério de Jesus, desde o momento do batismo lá com João, não é? Onde João batizou Jesus, até o momento em que Jesus surgiu, ressurgiu para eles, né? No caso, a chamada ressurreição, a pseudo-ressurreição, que nada mais foi que a aparição perispiritual do Cristo para eles 3 dias após a sua morte, trazendo a prova cabal da continuidade da vida após morte, e mostrando para eles que, de fato, Jesus estava falando a verdade quando mostrava, né, sobre a questão do reino dos céus, sobre a questão dessa sobrevivência da alma. Então, precisava ser alguém que pudesse dar testemunho sobre isso, ter visto isso, ter conhecido o Mestre, tá certo? Esse era um dos critérios. E após terem sugerido os nomes de José Barsabás e Matias, então foi elevado a Deus uma súplica para que Deus, exatamente tu, Senhor, que conheces os corações de todos, mostra qual destes dois tens escolhido. Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 12 a 26. No livro de Atos dos Apóstolos, de Lucas, o que está na Bíblia. Como a gente disse, eles precisavam desses 12 apóstolos porque eles eram representantes, segundo a profecia, das 12 tribos de Israel. Após essa súplica ao Senhor, eles fizeram uma espécie de sorteio entre os nomes, entre esses dois, e aí nesse sorteio o indicado fora Matias. E Matias passa então a ser o 12º apóstolo. E, inclusive, existem alguns historiadores que falam que ele saiu por diversas cidades pregando, morreu crucificado, outros dizem que ele morreu de velhice, né? Mas ele foi um daqueles que saiu fazendo a divulgação do Mestre, né? Do Evangelho, melhor dizendo, do Evangelho do Cristo, da Boa Nova. Então, se tornou realmente um dos trabalhadores. Alguns outros estudiosos dizem que Matias também estava dentre os 70, né? Alguns falam 72, como está na passagem de Lucas, no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 1. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele a todas as cidades e lugares em que ele mesmo iria. Então, Jesus escolhera 72 pessoas, não é? 72 discípulos,
e os enviou 2 a 2 para que seguissem à sua frente, visitando as cidades que ele mesmo iria visitar posteriormente. Uma espécie de preparação para a chegada do mestre, né? Então, esses dizem que Matias, e obviamente tudo leva a crer, que Matias estivesse entre estes 72. Fato é que naquele dia, naqueles dias, estavam reunidos as 120 pessoas em média, não é? Caibachuta lembra que frisa para nós que não fora tão somente, né, com base nesses conhecimentos, não foram tão somente os 12 apóstolos que receberam, né, o Espírito Santo no dia de Pentecostes, mas sim todos aqueles que ali estavam. Logo, esses 120 também, né, todos, enfim, receberam, segundo Caibachuta, é o que ele deixa claro para a gente, né? E então, a gente começou a pensar sobre essa questão, né, desse trabalho deles e dessa passagem que nos levou a meditar sobre a passagem de Mateus, no capítulo 22, de 1 a 14, quando ele fala sobre os muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos, né? Aí muitas criaturas são chamadas, são tocadas, são despertadas para essas questões espirituais, para esses valores cristãos, mas bem poucos são os escolhidos ou se permitem ser escolhidos, não é? Isso também está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, com esse título, muitos os chamados e poucos os escolhidos. A gente vai observar lá. E lá deixa claro que, já trazendo para os nossos dias, porque em todos os tempos, a todos os momentos, nós todos somos chamados, nós todos somos convidados para participarmos da festa do Senhor, né? Para participarmos do festim da núpcias, como está nesse texto do capítulo 18, que é esse momento de alegria, de confraternização, de felicidade, que é o casamento nosso com o Senhor da vida, né? Esse reencontro, um momento alegre e tal. Mas poucos estão com as vestes nupciais, né? O que seria essa questão de veste nupcial? É exatamente aquele momento, aquela situação em que a criatura aceita espiritualmente todos os ensinamentos do mestre, buscando colocar em si tudo o que está aprendendo, né? Tem uma passagem, uma das lições que nós buscamos estudar para trazermos isso, que é interessante quando ele separa. Os chamados são os que recebem um convite divino para a aquisição do conhecimento que lhes permita ser melhor pela vivência do amor ao próximo, ou seja, todos nós, em algum dado momento de nossas vidas, somos chamados, porque independentemente de religião, todos estamos recebendo as informações da necessidade de vivermos o amor ao próximo, né? Da necessidade de sermos melhores a esse ponto, de sermos menos egoístas, menos apegados, para podermos nos abrir na direção do outro, né? Para podermos desenvolver o auxílio ao próximo. Inclusive, nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, está lá explícito que essa libré do Senhor, essa veste nupcial, ela vai, esse desenvolvimento espiritual de cada um vai nos levar à vivência da máxima: fora da caridade não há salvação. E o que seria essa caridade? É a prática da indulgência, da benevolência, do perdão, do respeito, não é? Da aceitação, do acolhimento, não é? Vivenciando os dois maiores mandamentos que foram de 10 reduzidos a 2 pelo Mestre Jesus: amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo.
Então é óbvio que para amar ao meu próximo, eu preciso estar amando-me, desenvolvendo por mim todos esses exercícios dos quais falamos: respeito, aceitação, acolhimento, indulgência, benevolência, perdão. Deveremos estar praticando esta caridade conosco, a fim de podermos praticar com o outro também, porque cada um só dá aquilo que tem. Aí ele coloca também aqui os escolhidos, não é? A diferença. Os escolhidos, porém, não são escolhidos por Deus, mas cada um por si mesmo. Eu achei interessante quando eles colocam, aí Bachuta coloca no texto que Pedro faz a invocação ao Senhor, no sentido, na prece que ele faz, ele diz ao Senhor assim: Tu, Senhor, que conheces os corações de todos. O Senhor da vida sabe exatamente o que vibra no coração. Então, a chave para essa nossa autoeleição, isso também me fez lembrar uma passagem de um dos livros de Joana de Ângeles. Eu não consegui lembrar qual livro foi que eu li isso, mas ela diz que nós não somos escolhidos e se nos autoelegemos. Nos autoelegemos justamente como a gente está falando aqui no texto, né? Nós nos colocamos à disposição do servir, né? Do servir ao Senhor. Quando a gente se predispõe a se melhorar, quando a gente aceita os ensinamentos do Cristo como verdade e a gente se predispõe a vivenciar essa verdade, a começar por nós, não é? Essa seria a veste nupcial, esse esforço maior de cada um de nós por vivermos os ensinamentos que estão preditos no Evangelho do Cristo. Esses ensinamentos redundam na máxima maior, no aprendizado maior, que é o amor. Então, Jesus veio nos ensinar, pela palavra e pelas atitudes, a amar. E é justamente a isso que ele nos convida, né? A vivermos o amor na sua verdadeira acepção da palavra, o amor pleno, que nos plenifica. Porque nesse texto também que a gente viu aqui, ele diz que esses chamados, essas pessoas que são chamadas, são chamadas para terem acesso à felicidade, que é atributo das pessoas que têm a consciência tranquila. Jesus, quando traz essa história, né, sobre a festa o festim das núpcias, quando ele coloca essa história como uma imagem, como uma ilustração do que venha a ser a questão do muitos chamados e poucos os escolhidos, é justamente para nos mostrar que é um momento de felicidade. Quando nós nos abrimos para essas verdades espirituais e encontramos o reino dos céus que está em nós, nós seremos verdadeiramente felizes. Nós ainda vibramos nessa infelicidade porque nos distanciamos disso. Ainda nesse texto, quando ele fala sobre esses escolhidos, o homem que se escolhe para aceitar os conhecimentos e pautar a sua vida sobre os princípios da orientação de Jesus. Portanto, se o mundo está violento, convulsionado, sem amor, não é porque Deus deixou de chamar os homens, mas porque os homens, surdos ao chamado, não se fizeram escolhidos para estar entre os seres felizes. Se nós não nos fizermos escolhidos, é óbvio que nos sentiremos sempre infelizes, mal amados, com vazio existencial, com tristezas profundas. É bom a gente fazer uma reflexão sobre essa historicidade toda, né? Toda essa era apostólica do passado, para que a gente possa se posicionar, no nosso momento atual, na nossa vida. A gente vai vendo na postura de Matias que ele simplesmente acata a sua escolha e segue. Ele não questiona, ele não se coloca contra, ele vai trabalhar,
ele parte para o trabalho, e assim são, e assim é com todos os outros, inclusive a história magnânima de Paulo, né? Ainda Saulo de Tarso, quando encontra Jesus lá na estrada de Damasco, ele que estava indo prender o cristão Ananias, né? Ele que era um perseguidor atroz de todos os cristãos, e nesse momento estava indo pessoalmente prender Ananias, se encontra, né, com Jesus, e ali naquele instante aquela luz imensa se faz à sua frente, o jogando no chão, e ele pergunta quem era aquele que estava à sua frente, né? E ele ouve uma voz retumbante dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mais uma vez ele pergunta: Senhor, quem tu és? E aí Jesus fala: sou Jesus, aquele a quem tu persegues. E Saulo simplesmente, gente, tocado por aquela luz, sem titubear, ele pergunta: Senhor, que queres que eu faça? Aí a gente fica assim se questionando em nós, né? Trazendo todos esses conhecimentos, toda essa história do passado desses homens na nossa vida. Como está Jesus? Nós estamos perguntando a Ele o que Ele quer que nós façamos, o que Ele espera de nós, ou nós estamos ouvindo todas essas histórias, estudando o Evangelho, né, tomando conhecimento dessas literaturas, do Caiba Chuta e de tantos outros que nos falam sobre esse período, né, de contato com Jesus, que nos relembram a passagem de Jesus sobre nós. O que estamos fazendo com esse material em nossas vidas? Estamos absorvendo isso tão somente para passarmos aos outros com meras palavras? Ou a gente está entendendo que a gente está recebendo um sério chamado de reflexão, né? Um chamado para podermos avaliar as nossas próprias vidas, pesquisarmos o quanto que já estamos felizes ou não, o que nos falta para realizarmos, para encontrarmos essa felicidade, como estamos vivenciando esses chamamentos que estão chegando até nós através desses ensinamentos do Cristo. São reflexões que nos são necessárias, que nos cabem fazer, porque, na verdade, a cada momento em que a gente descobre um pouco mais de Jesus, a própria condição de consciência nossa, ela já não é mais a mesma. Ela nos convida a todos os instantes a revermos as nossas posturas, né? E a gente vai observando no próprio Evangelho que aquele que muito é dado, muito será cobrado, né? Muito será exigido. Como nós já temos determinados conhecimentos, não nos cabe mais permanecermos nos mesmos erros. É momento da gente parar e refletir, conscientizando-nos de que não somos essa matéria, que não somos esta personalidade que estamos vestindo agora, mas que somos espíritos e, como tal, precisamos nos comportar no mundo de maneira a vislumbrarmos o que nos aguarda adiante, porque todas essas experiências aqui são meramente experiências para o nosso desenvolvimento do futuro, né? Na vida real que nos espera, como Jesus veio provar aos seus discípulos que essa era a vida real, né? A vida do Espírito. E se a gente observar bem, esses discípulos, esses apóstolos do Cristo, eles acreditavam piamente nisso, tanto que não temiam a morte, não temiam as perseguições, não temiam as coisas que se faziam contra eles agiam de forma corajosa e destemidas, porque eles acreditavam de que eles iriam continuar vivos de qualquer forma. Isso lhes dava força, lhes dava robustez, lhes dava destemor.
E nós temos todos esses conhecimentos hoje e mais ainda, porque a doutrina dos Espíritos vem clarear ainda mais todos esses conhecimentos que estão incutidos na Bíblia, né? E aí a doutrina vem e clareia mais tudo aquilo que Jesus nos falou. Então esse material é muito mais amplo e que nos dá uma condição muito maior de entendimento, a ponto de que em momentos como este, em especial que nós estamos vivendo, que é esse momento de pandemia que nós estamos passando, por um motivo de transição planetária, num convite a reflexões maiores, a interiorização, com esses conhecimentos nós temos condições de passarmos de forma tranquila, serena, sem nos arrecearmos, ao contrário, colocarmos-nos como os trabalhadores do Cristo, os trabalhadores do Cristo da última hora, aqueles que estaríamos prontos para levarmos a esperança, o consolo, o conforto espiritual a quem não conhece Jesus, a quem não conhece o amor de Deus e a sua misericórdia, a quem não conhece o mecanismo da vida, né, para que estas pessoas possam se tornar também mais tranquilas e fazerem a sua parte para que este momento passe, não é, o mais rápido possível. Então, o que é que nós estamos fazendo? Será que já estamos atuando assim? Estamos observando o que sai da nossa mente através dos pensamentos, o que sai do nosso coração através dos sentimentos, da nossa boca através das palavras, como estão as nossas atitudes? Somos representantes do Cristo? Poderíamos dizer que somos agora os eleitos, do Senhor? Chamados nós já fomos, continuamos a ser, mas será que já somos os eleitos? Será que já nos colocamos nessa condição, prontos para vivenciarmos o amor de Deus? Será que já estamos na condição de sairmos de nós nesse instante, no sentido de não ficarmos tão somente preocupados com a nossa própria vida, mas também estendermos esta ocupação para aqueles que estão desamparados, que estão necessitados de uma palavra, que estão necessitados de um apoio, que estão necessitados de energias positivas, energias que acalmem, que refaçam, né, as suas esperanças, a sua capacidade de soerguimento, porque é para isso que nós estamos sendo convidados nesse instante. Aí vocês vão dizer, mas a gente não pode nem sair de casa, não dá nem para ajudar as pessoas, mas nós não somos necessariamente, não precisamos estar necessariamente presos àquilo que se possa fazer a nível material. Nós somos uma potência divina. Será que a gente não sabe disso ainda? Será que o Evangelho e os conhecimentos da doutrina não nos mostraram o quanto que somos capazes de fazer? Quando Jesus nos disse, vós sois deuses, tudo que eu faço podereis fazer e até muito mais. Então, todos os apóstolos do Cristo fizeram isso. A sombra de Pedro curava, passou a curar, porque eles vibravam no amor. Falta-nos vibrarmos no amor também, deixarmos de lado tudo aquilo que nos afaste do Senhor, analisarmos em nós todas as sombras que possam estar nos servindo de obstáculos para abrirmos, né, para essas verdades divinas e nos autoelegermos a fim de servirmos melhor ao Mestre Jesus, mostrando-lhe que nós estamos prontos para o trabalho. E aí tem aquela frase, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece, porque precisamos nos esforçar, precisamos dinamizar em nós essa condição do servir, do olhar para o outro, para a necessidade do outro, sairmos da pecha do egoísmo, né?
sairmos dessa energia egoísta, desse comando do egoísmo sobre nós e aprendermos a nos doarmos àqueles que necessitam de luz. Nós somos luzes. Coloquemo-nos nesse sentido. Esse é um trabalho, é um tema interessante, porque a gente faz essa viagem e se coloca no lugar do Matias, né? Aguardando também sermos aquele ser escolhido, porque o Senhor conhece o nosso coração. Então, limpemos o nosso coração, mantenhamos esse campo, que é o campo onde deve ser implantado, onde se encontra o reino dos céus, que ele esteja higienizado, trabalhado no amor, para que tenhamos o que distribuir a todas as pessoas que nos cercam. Esse é um momento muito importante, gente, na vida de um cristão. É o momento de representarmos o nosso mestre, de representarmos o ser que tanto admiramos e que dizemos sermos gratos, né, por tudo que ele faz por nós. Então, a gratidão melhor não há do que vivenciar o amor que ele nos ensinou, né, e mostrar a misericórdia do nosso Pai, a misericórdia que ele tem por nós, apresentarmos isso às outras pessoas, mostrarmos que Deus, ele está sempre a nos ajudar, não nos abandona em momento nenhum. Então, que possamos, refletindo sobre essa lição, também nos colocarmos como Matias, né? E desejarmos ser escolhidos pelo Senhor da vida nesse instante, quando usamos o nosso livre-arbítrio para nos autoelegermos, né? Senhor, que se cumpra em nossas vidas a tua vontade, utiliza-nos de acordo a esta vontade. E aí a gente vai sempre perguntando como Paulo de Tarso, que queres que eu faça? E sigamos fazendo, semeando o amor, semeando a paz, a harmonia e o equilíbrio, onde quer que nós nos encontremos, né? Então, aí tem um ditado que diz, floresça onde foi plantado. Cada um de nós tem uma tarefa especial no lugar que nos encontramos. Não precisamos nos deslocar muito, não. Aqui em São Paulo eu tenho uma tarefa para fazer. Nesse exato momento, eu posso servir ao Senhor de alguma maneira, que eu sirva da melhor maneira possível. Aí em Salvador, vocês também, cada um no seu lar, no trabalho, na escola, onde vocês estiverem, onde puderem estar, onde foram colocados, é aí que devem servir a Jesus da melhor maneira possível. Sejamos também Matias e sirvamos com coragem, sejamos representantes vivos do Mestre Jesus. Então, com essa mensagem, com essa reflexão, nos preparando para o próximo trabalho que vem falar sobre Pentecostes, que nós vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, agradecendo por essa oportunidade, pela sustentação de amor e de paz que nos destes, pedindo a Ele que esta reflexão possa nos ajudar de alguma forma a nos melhorarmos, porque a nossa intenção, querido Mestre, é te servir cada vez mais de forma digna e condizente com aquilo que espera de cada um, com aquilo que aguarda de cada um de nós. Abençoa todo o planeta Terra, nos ampara e nos conduz na tua luz, hoje e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada a todos vocês, que Deus nos abençoe e até a próxima. Fiquemos sempre com Deus. Que assim seja.